Queridos irmãos e irmãs, caro diácono, hoje é quinta-feira, como nós sempre rezamos na quinta-feira, a missa do votivo, se possível, com a Santíssima Eucaristia, ou então a Jesus, sumo eterno sacerdote. Eu dizia para vocês, numa ocasião, que o sacerdote é justamente aquele que oferece o sacrifício. A função do sacerdote é essa: oferecer o sacrifício. Na oração da coleta dessa missa, nós rezamos pedindo a Deus que o fruto do sacrifício de Jesus, o fruto da entrega de Jesus, desse frutos em nós. O sacrifício de Cristo precisa dar frutos na nossa vida, mas para isso é preciso que nós também nos tornemos sacerdotes. E nós somos, pelo sacerdócio comum dos fiéis que nós recebemos no batismo. Todo mundo pode oferecer a Deus alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer a Deus. Pelo contrário, cada um de nós pode oferecer a Deus a sua própria vida como sacrifício, como oração. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada da profecia de Jeremias, é muito bonita porque mostra uma imagem do homem, do ser humano, como barro nas mãos do oleiro. O barro, ele possui diversas propriedades. Se nós fôssemos estudar todas as substâncias que contém o barro, são muitas substâncias. E depende da região, a argila pode variar de qualidade. Eu venho de Cunha, capital nacional da cerâmica de alta temperatura. Os ceramistas que vão para lá vão por causa da argila, porque a argila de lá é muito boa para cerâmica. A gente poderia pensar quais são as características que eu tenho que me tornam um bom barro, uma boa argila. Será que nós somos maleáveis nas mãos de Deus? A característica principal do barro aqui é a maleabilidade. É o fato do barro se deixar ser moldado. O barro não é nenhuma coisa preciosa. O barro não é ouro, não é prata, é barro. Mas, sendo barro, ele é moldável. Ou seja, nós não valemos muito, necessariamente, unicamente, exclusivamente por aquilo que nós somos. Porque se nós levarmos em conta o nosso pecado, a nossa falta, a gente não vale, na verdade, nada. Nós somos barro. Mas, mesmo o barro, nas mãos de um oleiro habilidoso, pode se tornar uma bela peça artística. É isso que a profecia de Jeremias, o profeta Jeremias está dizendo para nós. Mesmo com as nossas faltas, nas mãos de Deus nós valemos muito. Mesmo com os nossos defeitos, se a gente se abandona à vontade de Deus, nós valemos muito, porque Deus nos transforma em algo belo, em algo útil até, e belo. Por isso, hoje, tanto a liturgia que nós celebramos, que fala sobre o sacerdócio, a entrega, quanto a primeira leitura, nos recorda justamente esse mistério. Quando a gente se entrega nas mãos de Deus, Deus nos transforma, Deus transforma o nosso coração, Deus é capaz de mudar a nossa vida. Mas para isso é preciso oferecer-se em sacrifício. Como é que eu faço isso? As pequenas coisas. Todo mundo aqui tem alguma dificuldade, todos os dias, né? Tem dificuldades, a gente passa por dificuldades todos os dias, mas às vezes a gente não sabe oferecer o sacrifício.
de barro, de argila, em uma peça muito bonita, fabricada por apóstolo dele. Então, o convite da liturgia de hoje é este: deixar-se transformar, deixar-se ser mudado. Aquelas situações que muitas vezes a gente considera incômodas, aquelas situações que a gente não quer aceitar para a nossa vida, é justamente aí que Deus consegue transformar o nosso coração. Deus nos torna mais humildes, Deus nos torna mais cheios de fé, de caridade, mas é preciso ser pago, assumir essa condição, ser maleável nas mãos de Deus. O Evangelho nos traz essa parábola que nós ouvimos também no último domingo, a parábola dos peixes. Jesus dizendo: no fim dos tempos serão separados os homens maus dos homens justos. Ele não diz bom, ele diz justos. Por quê? Bom, somente um. Somente Deus é bom. Não chameis ninguém de bom. Próprio Jesus que diz. Mas justo é aquele que faz a vontade de Deus. Então, talvez para nós seja muito difícil a gente ser bom, mas é possível que nós sejamos justos. O justo vive pela fé, ou seja, o justo é aquele que diariamente busca fazer a vontade de Deus, às vezes errando, às vezes acertando, mas sempre buscando, sempre se abandonando como barro nas mãos